Cumprimento a todos. Agradecer e parabenizar a Escola Superior do Ministério Público pela iniciativa e que me parece que vai ter uma continuidade muito interessante. Dizer que me sinto agradecido pelo convite de estar aqui diante de colegas do Ministério Público, alguns da magistratura, advogados, estudantes, acadêmicos, enfim. Tratar de um assunto que vem de uma longa paixão. O Tribunal do Júri entrou na minha vida muito cedo. Eu sou filho de um homem que militou durante 50 anos na advocacia, quase que exclusivamente no Tribunal do Júri. E eu ainda nem estudante de Direito era, e eu já assistia júris, o saudoso professor Zé Rabelo, que o doutor Mário Palha teve a oportunidade de trabalhar, ele sempre na defesa, e os colegas do Ministério Público, e começar dizendo o seguinte: eu tive um grande professor, que foi Zé Rabelo, que durante 10 anos eu advoguei com ele. Eu vim fazer concurso para o Ministério Público aos 33 anos de idade. Nesse período, durante 10 anos, eu advoguei e nós fazíamos júris em Pernambuco, Paraíba, Bahia, Paraná, enfim, no país inteiro. Ele era um advogado reconhecido como um grande tribuno e eu tive a oportunidade de acompanhá-lo. E nas vezes em que nós ficávamos juntos, ele dizia sempre o seguinte: André, eu vou lhe ensinar como é que se bota promotor de justiça no canto da parede. E aí me passou durante 8 ou 10 anos esses macetes. Quando fiz o concurso em 93, me lembro como hoje, no dia do resultado da prova, no auditório do 5º andar, depois da prova oral, quando eu passei, ele pegou no meu braço, ele estava comigo, aí disse: agora eu vou ensinar você como é que se bota advogado no canto da parede. E me serviu dos dois esses ensinamentos que Zé Rabelo me deu. Tribunal do Júri, eu continuo com a mesma paixão de 35 anos. Há 24 no Ministério Público, desde o primeiro dia, quando comecei em Trindade, depois vim para a região de Garanhuns, Água Preta, enfim, Gravatá e tal, e desde 96, 97, no Tribunal do Júri aqui em Recife. Essas lições me serviram. E eu vejo um seminário desse e verifico o título do seminário: a evolução do direito e a negociação na área penal. Quando eu vou para a parte que me cabe, Tribunal do Júri, aspectos práticos. Eu vou dividir essas minhas colocações aqui em 2 momentos que são interligados, mas um pouco distintos. O primeiro deles é falar sobre o tema central do seminário: negociação na área penal. Assistimos hoje pela manhã, eu assisti, cheguei um pouco atrasado, porque estava no início de um júri que não se realizou. O professor Rogério fazer uma explanação brilhante, sucinta, precisa, e na parte que eu peguei, na parte final, questionou-se, ou alguém levantou um questionamento, se era possível a transação penal no Tribunal do Júri, e sem nunca ter conversado com o Rogério nem nada, ele disse exatamente aquilo que eu entendo, e que na prática já fiz há muito tempo, e já venho fazendo há muito tempo. Por ser o Tribunal do Júri a instituição extremamente democrática, eu acho que não tem que ser regrada estritamente pelo que dita o Código de Processo Penal. Claro, não de respeitá-lo, mas não ficar restrito tão somente àquilo. É possível nos crimes dolosos contra a vida? Sim, o jurado decide o mérito da questão. Quem sentencia é o juiz. Ele vai homologar ou não algum acordo que tenha sido feito pelo Ministério Público, e acordo esse que pode nascer desde a fase da investigação. Desde a fase da investigação. Tanto durante a investigação, quanto durante a instrução do processo, como até no dia do julgamento. Claro, você precisa conhecer o processo desde o início, analisá-lo profundamente e verificar se estão
presentes os requisitos de uma possível colaboração, porque hoje, principalmente hoje, não há quase que mais crime cometido por uma só pessoa. Aqui no Tribunal do Júri de Recife, de cada 10 processos que a gente julga, Eduardo está me ajudando e muito lá no primeiro Tribunal do Júri, de cada 10 processos, 7 ou 8 está envolvido ou grupo de extermínio, ou está envolvido questão de tráfico de drogas, e quase sempre cometido por grupos. De forma que tem sido possível alguns avanços e com essas colaborações, exatamente porque você precisa pegar não somente aquele, por exemplo, que foi o executor, mas é claro que existem pessoas por trás que ou você consegue através de uma negociação. E eu tenho feito há tempos atrás, eu trouxe 3 exemplos aqui, né, que vou citá-los aqui, e aí no segundo momento eu vou falar especificamente de questões práticas nos processos do Tribunal do Júri, trazendo também exemplos concretos de fatos acontecidos ao longo, né, de todo o nosso trabalho, para que essas questões práticas sejam observadas sob a visão, claro, do Ministério Público agora. Nós tivemos um caso emblemático, pelo menos a mídia, que é como disse Rogério, às vezes nos ama, às vezes nos odeia, e às vezes nos odeia mais do que nos ama. E a mídia no país inteiro, não foi só em Recife, o caso daquela alemã Jennifer Klocker, que foi assassinada, né, por um grupo, 5 pessoas, já formam um grupo, todos familiares, é verdade, mas foi um caso que envolvia muita coisa que não tivesse havido a possibilidade de uma negociação, vamos dizer, uma colaboração de um dos envolvidos, nem a polícia teria chegado, que fez um trabalho, naquele caso, exemplar, mas durante toda a instrução do processo, que foi muito bem instruído por Ana Cláudia Wansley, Ana parece não estar aqui, que funcionou comigo no júri, né? Nós tivemos a oportunidade de fazer esse júri lá em São Lourenço da Mata, que não tivesse havido, e não fomos nós que procuramos, claro, a iniciativa do defensor de um deles, muita coisa teria ficado encoberta e talvez a gente não tivesse conseguido o sucesso que conseguimos com a condenação dos 5 responsáveis por aquele crime. Num determinado momento, já na instrução do processo, o advogado de um deles me procurou, eu já estava designado para atuar no processo juntamente com o promotor de São Lourenço da Mata, e procurou, fazendo júri comigo aqui no primeiro Tribunal do Júri, e disse, olha, tem uma pessoa aí que está envolvida nesse processo do assassinato de Jennifer que quer conversar com o senhor. Eu digo, não tem problema, vamos lá para a minha sala. Conversamos, era o irmão da Delma. Foram 5 envolvidos. É um processo julgado, público e notório, não tem que esconder o nome de ninguém. Delma Freire, Ferdinando, Pablo, Alexandro, que foi o executor, e Dinarte, irmão de Delma. Foi o cara que contratou o Alexandro, que foi o executor do crime, e procurou o Ministério Público e disse, olha, eu tenho informações que quase ninguém tem. Ele é irmão de Delma. Delma era uma moça que vivia aqui em Recife na prostituição, foi embora depois para a Itália. Na Itália continuou com prostituição, continuou e fez muito tráfico de pessoas daqui para a Itália, tanto homens como mulheres, para a prostituição. Culminou levando a filha de 15 anos e o filho de 12 anos para a Itália, para prostituí-los também. A filha Roberta colaborou muito, inclusive, quando foi ouvida durante a instrução do processo. Hoje é muito bem casada lá na Itália, é quem toma conta do filhinho de Jennifer, né, do sobrinho dela. Pois bem, esse irmão dela que ficou aqui, que morava aqui em Recife, foi todo o contato feito entre eles na Itália, porque 9 meses antes de matarem Jennifer, eles já tinham feito um seguro de vida de 500 mil euros, lá tudo bancado pelo Ferdinando, que era um construtor, a quem o filho de Delma, de 12 anos,
Pablo foi vendido para a prostituição, que o Ferdinando, que faleceu ano passado aqui no presídio por infarto, ficou com o menino em troca de dinheiro. E esse menino, quando fez 18, 19 anos, engravidou a Jennifer. Ele era bissexual, enfim. Uma história parece cinematográfica. E essa mulher que fazia tráfico de pessoas, fez, juntamente com o Ferdinando, que é o italiano, que foi condenado, um seguro de vida lá de 500 mil euros. E tudo isso só foi possível se descobrir e ter acesso a esses documentos, porque o Dinarte nos procurou, a defesa dele. Quando eu ouvi a história, eu digo, esse negócio está meio cinematográfico, vamos sentar e vamos conversar. Conversamos para resumir a história. Houve uma colaboração que foi da parte dele que nos procurou, nós ouvimos, tomamos por termo, submetemos à apreciação da juíza lá em São Lourenço da Mata, era um juiz no primeiro momento, de Jaci, depois foi a juíza que presidiu o júri, e daí nós descobrimos a questão do seguro de vida, que eles haviam feito quase um ano antes, caso essa menina viesse ser morta, inclusive por assassinato. Trouxeram a menina para cá, porque sabiam ou achavam que aqui, numa segunda-feira de carnaval, ia ser fácil, como foi fácil matá-la, mas foi descoberto tudo. E tudo isso foi e contou não só o descobrimento do seguro, da motivação do crime, como toda a história, foi fruto dessa colaboração, desse acordo que nós fizemos com o Dinarte, que é o irmão da Delma. Não é? Eles nos ofereceu, por exemplo, e aí nós repassamos à polícia, o local exato onde foi feita a entrega do dinheiro ao Alexandro, que tinha sido ele que tinha contratado, na estação do metrô do Werneck, ele deu dia e hora da negociação, nós pedimos as filmagens e vimos todos lá, fazendo o pagamento, inclusive, do dinheiro. Ele nos levou a polícia e o Ministério Público, ao cara que comprou a arma lá no mercado de São José, ao lado do mercado de São José. Enfim, tudo isso foi feito dentro de um acordo, que resultou numa condenação de 34 anos para Delma, de 26 anos para os demais partícipes e de 14 anos para ele. Saiu na vantagem. Em vez de 26, pegou 14 anos. Mas não tivesse sido essa colaboração dele, e foi feita toda devidamente acompanhada e feita pelo Ministério Público, com o acompanhamento e sempre com o conhecimento da Justiça. Então, esses acordos, essas colaborações são feitas, e nós fizemos isso já faz 4 ou 5 anos, ainda não tinha entrado nem em vigor a legislação de 2013, e nós já fizemos isso, havíamos feito isso. De forma que essa colaboração eu vejo com bons olhos, desde que feita dessa forma. Né? E aí eu entro naquilo que Edivaldo falou, que é colega do Tribunal do Júri. É possível, eu entendo que sim, nesses casos, porquanto o partido dele, que nos procurou, foi tudo feito de acordo e na forma que a lei prevê, não houve... houve sim a possibilidade de trazer todos, e fez parte do acordo. Aí foi uma imposição nossa, que no dia do júri, ele, que era o último dos denunciados na relação, na denúncia, fosse o primeiro a ser ouvido. A defesa estribuchou um pouco, não interessa, a defesa dos outros não sabiam que nós estávamos fazendo esse acordo com ele. A juíza aceitou, ele foi o primeiro a ser interrogado. E eu lembro bem que de manhã ficava aquela... Porque eles contrataram bons advogados, enfim, o Ferdinando tinha muito dinheiro, era construtor na Itália, enfim, estavam contando com esse seguro de 500 mil euros, que dá 2,5 milhões de reais, contrataram bons advogados, a ponto de terem arranjado um dos escritórios de advocacia, ter até arrumado um cara para assumir no lugar do grupo todinho, dizendo que tinha simulado um assalto. Isso foi desfeito em menos de 48 horas, né? E o cara, quando soube das consequências do que ia acontecer com ele, disse, não, é tudo mentira, me deram dinheiro, deu o nome de quem deu, disse onde foi, citou até o nome do advogado e do escritório onde foi feito o acordo. De forma que tudo isso foi desmontado com essa colaboração. Então, eu acho que é válida. Está chegando o som aí, tá? Eu acho que é extremamente válido. Esse foi um caso. Houve um caso, me permitam aqui agora, e eu sei que isso aqui pode até chatear alguns colegas nossos aqui,
Eu tive a oportunidade, juntamente com o Fabiano Saraiva, que estava aqui de manhã, e com o Ricardo Lapenda, está ali meu querido Fabiano, e Ricardo Lapenda, nós tivemos a oportunidade, em 2008, fazermos o júri dos assassinos do nosso colega Rossini Alves Couto, que dá nome a esse auditório. Fui eu, Fabiano e Ricardo Lapenda que fizemos o júri. Fizemos os 3 júris, foram 3 júris, 2 acusados, enfim. Tivemos condições de mostrar o trabalho que o Ministério Público fez, não houve questionamento, as decisões foram confirmadas pelo TJPE, pelo STJ, é fato consumado o julgamento do nosso querido Rossini. Não tivemos, e aí eu vou me permitir, não tivemos a coragem, me permitam se a palavra é dura, ou a decência de fazermos e de assumirmos a responsabilidade dos assassinos que vitimaram Tiago. Não sei por que cargas d'água, não entendo até hoje por que federalizaram esse crime. Foi falta de confiança na instituição? Porque é o trabalho que foi feito pelo Ministério Público Federal. Me permitam dizer aqui agora. O Ministério Público Federal, o júri de Tiago foi numa segunda-feira, agora em outubro. Na quinta-feira, pela manhã, eu fui procurado pelo Ministério Público Federal, eu e a Rochelas. Fomos procurados pelo Ministério Público Federal dizendo: nós trouxemos um procurador de São Paulo e um procurador de Belo Horizonte que não tem experiência nenhuma do júri. E precisamos da ajuda de vocês. Ligamos para a Procuradoria, fomos designados, eu e a Rochelas, passamos quinta de tarde, sexta, sábado e domingo, reunidos com os colegas do Ministério Público Federal, repassamos todas as informações que não foram em nada divergentes do que havia apurado a Polícia Civil de Pernambuco. Todo o trabalho que a Polícia Federal fez, com exceção de uma perícia em 3D que foi feita, que poderia ter sido feita a requerimento nosso também. Tirando isso, todo o trabalho foi feito, que foi feito e utilizado, e muito bem utilizado, pelos preparados procuradores da República, mas não tivesse havido, me permitam, a modéstia e o reconhecimento do trabalho que foi feito durante, tanto pela polícia que investigou aqui, quanto pela Polícia Federal. Não estou aqui desmerecendo o trabalho de ninguém. Agora, não precisaríamos ter levado aqui para o Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal veio para cá cego, sem saber o que fazer. Não tivesse sido nós, durante 3 ou 4 dias, reunidos e repassando. Isso foi reconhecido pelos próprios colegas do Ministério Público Federal, que no encerramento reconheceu o trabalho que nós havíamos feito. Mas por que é que eu estou falando isso? Eu estou falando isso pelo seguinte: porque neste crime que vitimou Tiago, antes que federalizassem o crime, eu fui procurado por um advogado chamado Anderson Flecha, advogado de Zé Maria Cavalcante e de Passarinho, que foram 2 dos assassinos condenados. Me procurou e disse: eles querem acordo, eles querem abrir o bico e entreguem tudo. Eu levei isso à apreciação do Ministério Público Estadual, preferiram silenciar, preferiram federalizar o processo, para que no fim desse o mesmo que deu. A condenação de Passarinho a 40 anos, a condenação de Zé Maria a 40 anos, a condenação de Zé Maria Rosenda a 50 anos, quando há 3 anos atrás nós já sabíamos de tudo isso. E esse acordo nos foi negado. Eu fui procurado, dou o nome do advogado, digo o local, eu acompanhei até a Polícia Federal, que o Zé Maria Cavalcante estava lá. E ele disse: quero fazer acordo, doutor. Não sei se para o bem ou para o mal, isso não foi feito, mas talvez tivesse facilitado um pouco mais. Devemos, efetivamente, homenagear os colegas do Ministério Público Federal que tiveram a competência de mostrar as provas e de condenar os assassinos de Tiago. Mas esse acordo poderia ter sido feito há muito tempo atrás. E eu, até hoje, fico sem entender por que foi. No mínimo, nós poderíamos tê-los ouvido. Ter ouvido esses homens, que ficou provado, foram realmente os assassinos de Tiago. Esse é um ponto. Então, quando, por favor, chegarem essas propostas de qualquer colega,
tá? Que seja procurado por quem quer que seja, no mínimo nos ouçam, no mínimo apreciem o que nós temos a dizer. Eu estou em andamento aqui, está em andamento aqui, minha colega Flávia Gabino, acho que desceu agora. Nós fomos designados há 4 anos atrás para acompanhar o caso do empresário Sérgio Falcão, que foi assassinado na Avenida Boa Viagem, no edifício 14 bis, dentro do apartamento. O assassino, o executor, já sabemos quem é. Mas claro que nós temos os mandantes, que o cara era o agente de segurança dele, era o segurança dele, que foi quem matou, atirou na cabeça dele dentro de casa, fez sumir as agendas dele, com as contas fiscais, com as contas dele nos paraísos fiscais da vida por aí. Mas faz 4 anos que a Polícia Civil já nos mandou por 5 vezes esse inquérito, e eu devolvi as 5. Eu não quero só o cabo que atirou nele, não. Aquele é fácil demais, está filmado. Eu quero o mandante. E depois de tanto forçar, não forçamos absolutamente nada. Devolvemos 4 ou 5 vezes, e serão devolvidas mais 10 vezes se não for necessário. O inquérito para diligências requeridas por nós, com base em informações trazidas agora pelos advogados dos 2. Aumentou, eram 1, já são 2 envolvidos. Já mostramos, temos 2, tem mais gente. Então, doutor, vá por esse caminho aqui que o senhor chega, tal. Lá na frente a gente faz um acordo, eu digo, depende. Depende do que vocês vão nos trazer. Vai agora, 4 de agosto, vai fazer 5 anos que Sérgio foi assassinado. Tem mais 15 pela frente, não tem pressa. Eu falei em Flávia porque eu e Flávia, nós fomos designados e estamos desde o início do procedimento. Eu fui designado quando mandaram pela primeira vez aqui, foi Flávia quem atuou. E nós estamos, e já devolvemos 5 vezes e vamos devolver quantas vezes for necessário. Passaram-se 2 anos, era um só. No 3º ano, para o 4º, já chegamos a 2. Chegamos já no 4º, no 5º ou no 6º. Então, esses são casos de processos do Tribunal do Júri, onde essa colaboração, lhes digo, não houve nenhum desses 3 casos que eu citei aqui, que não tenha sido praticado por pelo menos 5 pessoas. Estamos no caminho. No de Sérgio eu já sei, a gente já tem o nome do 4º ou do 5º. Agora, deixa chegar. Vão vir, não vou atrás de ninguém. Adoro Maceió, para passear. Pronto. Se quiserem, venham cá. Tá? Pois bem. Vão chegar. Então, da mesma forma que foi feito no processo de Delma, que o irmão dela nos procurou e fez a proposta e entregou pistoleiro, onde comprou arma, entregou o local de gravação da filmagem onde eles pagaram ao Alexandro, entregou a questão dos seguros de vida que estava lá na Itália, e nós entramos em contato com o consulado italiano e temos, e está dentro do processo, as vias do seguro. Isso tudo fruto de acordo feito com um dos envolvidos no crime. Bastou na ouvida dele, que foi o primeiro, aí foi uma exigência nossa. Quando o Dinarte terminou de ser interrogado, os outros 4 foi caindo feito pedra de dominó. Todo mundo abriu o bico. Agora era tarde, a Inês é morta. Doutor, fulano vai confessar. Eu digo que não me interessa mais. Delma vai confessar, não me interessa mais, eu não quero mais conversa, nunca quis com Delma. Nem com ninguém, a partir de aqui eu não quero não, a conversa que eu tinha de ter eu já tive. Que foi com o Dinarte, que entregou tudo e entregou como a lei exige, mostrando provas, filmagens, documentos, porque Delma fez dele o intermediário para cá, não foi só para contratar o pistoleiro, não, questão de dinheiro, questão de seguro, até conta tinha sido aberto, falsificação de certidão de casamento de Delma com Ferdinando, porque na realidade Ferdinando vivia era com Pablo, filho de Delma, desde os 12 anos que ela havia vendido o filho. Falsificação de certidão de casamento, Dinarte disse, casar em tal lugar. Eu digo, vamos lá, cheguei lá, estava certidão de casamento. Ele teve uma surpresa desagradável, o Ferdinando. Espero que isso não tenha agravado o problema de coração dele. Porque no dia do júri eu mostrei para ele, eu digo, o senhor sabia que o senhor é casado com Dona Delma? Disse, e eu?
Sim, tá a tua certidão de casamento aqui. Sabe por quê? Ela já tinha contratado esse aqui para te matar. A bicha é tão maquiavélica que ela já tinha contratado Alexandre para matá-lo quando o dinheiro do seguro chegasse. Veio a mente dela como é maquiavélica. Tinha falsificado já a certidão de casamento dela com Ferdinando. Era a viúva dele. Maquiavélica. E tudo isso foi possível desmontar por causa de um acordo, de uma colaboração feita com um deles. Então, houve o caso de Jennifer, houve o caso de Sérgio, houve a possibilidade de fazermos um acordo com os assassinos de Tiago. Não foi possível. Graças ao bom trabalho nosso e ao trabalho do Ministério Público Federal e da Polícia Federal, nós conseguimos colocar os assassinos de Tiago na cadeia. Mas isso poderia ter sido abreviado. Eu só quero fazer isso, não é desabafo nem nada, não me senti desprestigiado com isso, não. Pronto, logo depois federalizaram, pronto. Agora, o advogado disse, doutor, eu digo, meu amigo, sua conversa agora, sabe onde é? Agamenon Magalhães. Procure lá, Luiz Vicente, que é conterrâneo meu de São José do Egito, é o chefe do Ministério Público Federal. Foi ele que foi, na quinta-feira, no dia que eu estava fazendo júri, me chamar e dizer, André, nos ajuda? Eu digo, ajudo. Passamos quinta, sexta, sábado e domingo, reunidos com os colegas do Ministério Público Federal, doutor Bruno e doutor Fabrício, competentíssimos, inteligentes, doutor Alfredo, merecedores de todo o crédito. Tudo isso poderia ter sido abreviado. Doutora Flávia, eu falei no seu nome aqui, sobre o processo de Delma, de Sérgio Falcão. Citei, tomei a liberdade, lhe procurei, você tinha saído, mas... Pois bem, esse era um ponto que eu queria dizer, que essa possibilidade desses acordos são concretos, existem, e é possível que isso exista, e existe, e nós estamos... Eu faço. O titular da ação penal sou eu. Pronto, faço o acordo. Claro, tem que ser homologado pelo juiz. Se ele não quiser fazer, aí a gente vai ver o que é que vai fazer. Um segundo ponto, aí sim, entrando nessa questão agora de questões práticas do júri, eu levantei 3 questões aqui, sabe, que já deve ter passado, quase todos nós tivemos a oportunidade aqui, mas a primeira delas que eu queria é o seguinte. Quinta-feira passada, eu estava fazendo um júri num processo que eu oficiava desde 2006, aqui no Tribunal do Júri. E ao analisar o processo, verificamos 2006 a 2000 até esse ano. Réu, passados 11 anos. Tenho nada a ver com isso. 2006, denúncia. 2009, instrução do processo. Na instrução do processo, e aí é o que eu peço aos colegas que façam uma análise detalhada, todas as vezes, a gente está cheio de atribulações, cheio de audiência, de júri e tudo, mas lê o processo um pouco antes, porque eu me lembro que em 2009 eu fui ver que esse cara que era acusado, suspeito, e só ele era o acusado de ser o suspeito da morte de um cara, 20 dias depois, ele tinha sido preso por um porte ilegal de arma. Em 2009, eu me lembro de ter pedido em audiência, estava lá, descobrimos que na perícia tanatoscópica tinha sido encontrado um projétil no corpo da vítima. O suspeito era esse cara, na praça de Campo Grande, um domingo à noite, numa festa, ele é acusado de dar um tiro, um tiro só. Foi tirado uma bala do corpo do rapaz, Museu do Crime. Em 2009, manuseando o processo, eu verifiquei que esse cara, 20 dias depois, tinha sido pego na Avenida Agamenon Magalhães, em frente ao Tacaruna, por um porte ilegal de arma. Passados 3 anos, e respondi um processo na primeira vara criminal. Eu pedi ao juiz que oficiasse a primeira vara criminal, para ver se a arma ainda se encontrava lá. Se encontrava. Solicitei ao juiz que determinasse uma perícia balística. Essa perícia balística demorou de 2009 a 2012 para ser feita. Mas quando chegou, havia a comprovação de que aquela única bala que tinha no corpo do rapaz tinha saído daquela arma. E aí caiu o castelo de mentiras do cara. Então, essa questão de você insistir, por exemplo, foram 6 anos entre o início do processo e a realização da perícia balística, que só foi descoberta 3 anos depois. Quer dizer, eu tive a curiosidade de, lendo o processo, naquela folhinha que a gente quase não lê, que tem lá, antecedentes do ITB, tinha lá um porte ilegal de arma. O crime tinha sido no dia 10 de fevereiro de 2005, no dia 2 de março de 2005, 20 dias depois o cara foi preso com arma.
Não me custou nada, pedi uma perícia balística que durou 6 anos. Chegou, ficou guardadinha, encaixotadazinha lá, enfim, não vamos... Advogado, se quiser, que vai ter curiosidade. O cara mudou de advogado umas 5 vezes. Quem foi advogado dele não teve curiosidade. No dia do júri, foi a períciazinha num crime que não tinha prova testemunhal nenhuma. Então, essa é uma questão prática no tribunal do júri, e aí vale para os colegas promotores, e vale também para quem for advogado de defesa, para quem for juiz, ter sempre atenção. Cada processo é um processo, por maior que seja. Vamos ler do começo ao fim, página na frente e atrás, porque sempre tem alguma coisa. Um outro caso que houve, que é uma questão prática também, foi colocado aqui, e é extremamente perigoso, principalmente no tribunal do júri, essa questão da confissão. Não, confessou, é réu, confesso, não tem processo, pá, sentencia, calma. Eu vi réu negar o processo todinho, no dia do júri, na frente dos jurados, de quem vai julgá-los, confessar. Fui eu. Me causou estranheza. Eu digo, faz 5 anos que esse cara nega, que diabo foi isso? Curiosidade. Ficamos, e todas as vezes, até a Fernanda, que é a juíza do primeiro tribunal do júri, ficou olhando para isso. O senhor negou durante 5 anos que tenha sido, o senhor está assumindo, hoje estou. Só que toda vez que ele dizia, sou eu, ele olhava para o fim do plenário. Olhava, lá no finzinho, lá onde está nosso colega. Tinha um cara olhando para ele. Tem alguma coisa errada, não é possível. E nós ficamos observando. Todas as vezes, eu cheguei perto de Fernanda, Fernanda foi promotora do meu concurso, passou 2 anos, depois foi para a magistratura, é juíza hoje, presidente do primeiro tribunal do júri. Eu disse, Fernanda, tem alguma coisa errada. 5 minutos, eu pedi. 5 minutos aí para interrogatório do réu. Eu digo, doutora juíza, eu queria, durante o interrogatório, eu queria o Vitor, eu estou passando mal, preciso ir aí. Chamei Fernanda e digo, ó, tem alguma coisa errada. Aí ela disse, eu também estou sentindo. Passamos a observar, ela começou o interrogatório. Lá na última fila do coisa, tinha 2 caras. Todas as vezes que o rapaz falava, levantava a vista e baixava tal. Para resumir a história, era uma confissão que nós conseguimos arrancar do rapaz, chamamos ele lá atrás e disse, olha, o que é que está vendo? Você está lá atrás. Todas as vezes que o senhor fala, ele começou a ficar pálido, começou a tremer. E disse, doutor, é o seguinte, ou eu assumo, ou aquele pessoal que está lá atrás, aqueles 2 caras vão matar a minha família. Inclusive, eles estão aqui, mas tem gente dentro da minha casa, agora, com minha mulher e meus filhos para matar. E eu vou assumir, quem matou fui eu mesmo. Eu digo, vai nada, vai não. Pronto, vamos conversar. Conversei com Fernanda, conversamos com a assessoria militar, seguramos o cara lá, negócio até, num primeiro momento, arbitrário. Vem cá, o senhor está sendo convidado aí ali na sala. Pronto, enfim, para resumir, essa questão de confissão, ser a verdade absoluta dos fatos, cuidado. O cara pode estar confessando por 1000 motivos. Esse abriu o jogo. E disse, eu digo tudinho. Agora, a partir de hoje, se eu for inocentado, eu preciso ir me embora daqui, porque esses caras vão me matar. E como é que vai fazer com minha família que está lá? Foi uma verdadeira operação de guerra. Tivemos que suspender o júri umas 2 horas, chamar a assessoria militar e tal, ir na casa do cara. Estava comprovado. Realmente, quando se chegou lá, tinha gente com a família do rapaz, foi preso gente, resgatado, enfim. Então, essa questão de confissão eu vejo com certo perigo. Isso é uma questão prática que você, durante o júri, você tem que estar atento a tudo. Né? Você não pode, no único dia em que a gente está lá para fazer aquela condenação, muitas vezes nós não fizemos sequer a instrução do processo. Não está presente, está se ausentando, está se desligando, eu vou para ali. Não, de jeito nenhum. Tem que estar atento, tem que estar olhando, tem que estar com cuidado, porque essas coisas podem acontecer. Como aconteceu, aí é o terceiro caso que eu cito, que foi de um rapaz em Vitória de Santo Antão, isso em 1998, eu era promotor em Gravatá e acumulava o júri de Vitória, onde um rapaz, um cidadão chegou, tentativa de homicídio, a vítima nunca tinha sido vista pela polícia, nunca foi encontrado. Não foi encontrado durante a instrução do processo. Mas eu tive um cuidado.
Não precisaria, porque o juiz teria a obrigação de ouvi-lo como vítima, como ele apareceu. Mas do 422, naquele momento processual em que a gente pede para que as pessoas sejam ouvidas em plenário, eu coloquei o nome da vítima. Ele nunca tinha sido ouvido, podia ser que ele tivesse aparecido. Em que pese nunca ter ouvido a versão dele. 20 minutos para começar o júri, a juíza era Sandra Beltrão, que hoje é desembargada, colega nossa daqui da 9ª Vara Criminal. Prontinho, absolvição, falta de provas, absoluta falta de provas. Estou eu já no plenário do júri, conversando, chega um homem numa cadeira de rodas. Eu queria falar com o promotor, disse, pois não. Doutor, é o seguinte, eu sou o cara que levei os tiros desse bandido aí. Eu digo, mas rapaz, apareceu. Ele disse, apareci hoje, que eu sou porque ele estava julgado, que eu estou escondido, desde que esse cara fez isso comigo. A polícia ele procurou, ele disse, nem me achou, nem me achava, que eu não ia morrer. A instrução do processo, ele disse, ele estava solto, o cara está esclarecido, eu não ia aparecer. Agora hoje ele está aqui, vai aparecer, e a minha única esperança é hoje. Eu digo, pois fica aí que o senhor vai ser ouvido. Eu tinha indicado o nome dele lá na fase do 422, que é quando a gente diz que quer ouvir alguém em plenário. Se eu não tivesse feito isso, a juíza iria ouvi-lo. Ele é vítima, compareceu. Bastaram 5 minutos do rapaz numa cadeira de roda, tetraplégico, olhar para o cara e dizer, eu quero ver se você tem coragem de dizer que não foi você que fez isso comigo. Em 20 minutos mudou a história de um cara, que eu ia pedir absolvição por falta de provas, e a condenação dele sequer precisei falar. Foi momentânea, foi instantânea, foi de uma coisa assim. Então, esses são casos práticos, são casos que a gente traz para dizer, principalmente aos colegas que vão atuar no tribunal do júri, né, que fiquem sempre atentos. A leitura atenta de uma perícia, muitas vezes substitui a ausência de prova testemunhal. Não é verdade? A sede de um tiro faz cair por terra uma tese de legítima defesa. O número de perfurações, enfim, uma série de coisas. Às vezes o final de um depoimento, o cara vai lá na justiça, o juiz preguiçoso chega e diz, confirma as declarações prestadas em polícia, confirma. O promotor mais preguiçoso ainda nem quer ler o que ele declarou. Então, está confirmado, está confirmado. A prova de inquérito policial não serve para condenar ninguém. Mas ele não disse lá em juízo que confirmava inteiramente as declarações. Vai ler 4, 5 páginas, o cara conta a história todinha. Ah, doutor promotor, está usando de uma prova que não foi colhida no contraditório, mas foi corroborada em juízo. Então, são essas questões práticas que eu quero trazer para o debate, que eu quero trazer aqui para essa oportunidade que estão me dando, para dizer isso. Colaboração é bem-vinda. É possível? Sim. É possível. Aceitem, façam. Somos os titulares da ação penal. Se não formos nós, não será possível, através de outra instituição ou de outra pessoa, fazer esse tipo de colaboração e de acordo. Digo sempre, não vejo com maus olhos colaboração nem delação, não. É um meio de defesa do réu. O cara que está lá prestes a ser condenado a 20 ou 30 anos, ao fazer uma delação, ao fazer uma colaboração, ele está se defendendo. A defesa não é ampla, ele faça a defesa do jeito que ele quiser. Não vamos forçar ninguém a fazer. Agora, se me procurar, pense que tem um cabo aqui que gosta de conversar com bandido, quando é desse sentido, de conversar, venha cá, eu quero lhe ouvir. O que é que você tem? O que é que o senhor me oferece? Depende do que você tem a me dar. De forma que eu entendo que essas situações são perfeitamente passíveis de acordo, de colaboração. E como questões práticas, eu trago esses, se fosse citar aqui casos concretos, passaríamos aqui 2 horas ou 3 horas. 20 e poucos anos no Tribunal do Júri, a gente viu de tudo. E eu tenho a visão, comecei dizendo isso, de quem atuou 10 anos como advogado e faz 25 que está como promotor na acusação no Tribunal do Júri. De forma que não há situação, colegas às vezes ligam para mim, estou em tal lugar, André, está na iminência do júri aqui, o que é que faço? O que é que acontece? Podem, a gente se comunica, a gente liga, a experiência que eu
adquiri ao longo desse tempo. Eu estou aqui simplesmente e com o objetivo de repassar essas informações. Não, o juiz não quer fazer isso. Ah, não aceita não? Não. Você já pediu para constar em ata? Pedi. Constou não? Não. Arruma teu livro e vai-te embora para casa. Vai fazer o quê? O cara não quer cumprir a lei, o juiz não quer cumprir a lei, arruma e vai-se embora para casa. Pronto. Já teve caso disso. Aí, vá-se embora. Pronto. Aí, a corregedoria pegar você, historia, faz toda a sua defesa e apresenta. De forma que essas questões práticas, elas se apresentam. Júri, todo dia. A gente faz júri aqui segunda a sexta, eu faço júri 3 dias, Eduardo está fazendo 2, quando Eduardo não está, Alisson, a semana passada, o mês passado nos ajudou, Eliane, que está agora na assessoria, também está conosco lá, Vitório dividia comigo. A gente está sempre fazendo júri de segunda a sexta. E essas situações, Vitório deve ter muito mais caso do que eu, até porque ele é bastante mais velho do que eu. Então, não tem situações, todos nós aqui e todos vocês já viveram, em algum momento, uma situação dessa. Aí, a experiência nos mostra o seguinte: atenção, muita atenção, porque é a ocasião em que o Ministério Público está se expondo, é a ocasião em que o Ministério Público está sendo visto pelos olhos da sociedade, porque o resto a gente faz dentro de gabinete. Tem a ideia que eu, só para finalizar, compartilho e acho muito bom, foi uma luta nossa de muito tempo, Sávio, que foi a questão, sem desmerecer em absoluto o trabalho feito pela Central de Inquérito, em absoluto, são colegas tão competentes, ou melhores até, mas são muitas atribuições. Batalhamos durante um certo tempo que essas denúncias de homicídio fossem centralizadas, não é, uma promotoria com pessoas que tenham atuado no tribunal do júri, porque, de certa forma, facilita o nosso trabalho. Não sei se já está efetivado, não sei como é que está a situação, mas eu vejo com bons olhos. De forma que eu fico aqui à disposição de vocês para, dentro daquilo que for possível, prestar os esclarecimentos. Acho que talvez eu passei 5, 6 minutos. Não, eu fico aqui à disposição para, se alguém quiser alguma colocação, qualquer que seja ela. Se souber, eu responderei. Muito obrigado.